para ser exemplo de modelo para outras nações. Mas só que para os irmãos entenderem isso, eu preciso de retroceder um pouco. Porque, certo dia, Deus escolheu um homem chamado Abraão, que significa Pai elevado. Ele foi chamado por Deus para uma jornada de fé. No livro de Gênesis, capítulo de número 12, Deus disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Quando Deus disse para a terra que eu te mostrarei, Deus está chamando Abraão para uma jornada de fé, dependência e obediência. Deus sempre quer de nós que nós tenhamos fé nele. Deus sempre requer de nós que nós tenhamos dependência dele. E Deus quer sempre de nós obediência. Fé é o que significa? Foi falado muito bem pelo irmão nesta noite. Fé significa confiança e a convicção de algo que é verdadeiro, mas que não haja provas concretas. Resumindo, é crer em algo que ainda não se materializou. Dependência significa que é para olhar como me parece impossível. Dependência é confiar plenamente em Deus, como fonte de sabedoria, como força e sustento. É um estado de humildade e de entrega. Obediência significa uma ação seguida de um mandamento de Deus, ou seja, fazer a vontade do Pai, fazer a vontade daquele que te chamou, fazer a vontade daquele que te chamou para uma jornada, no nosso caso, evangelho, no nosso caso, de dependência de Deus. Isso é demonstrar para Deus amor, confiança e reverência a Ele. No capítulo de número 17, Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Abraão no hebraico significa Abraham, e Abraham significa pai de muitas nações. Partindo deste pensamento, Abraão carregava sobre os seus ombros, carregava sobre sua família uma promessa. E qual era essa promessa? Que ele seria pai de nações. Mas pensando nisso, parecia impossível, porque Abraão, ele já era avançado de idade. Sara, ela já era também avançada de idade e estéril ainda por cima. Então era impossível dessa promessa ser realizada ao olhar para o homem. Mas aí, como a palavra de Deus é bonita, linda e maravilhosa, lá em Números capítulo de número 23 diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Já abre um parênteses para deixar algo ao seu coração. Não sei o que Deus prometeu para a tua casa, não sei o que Deus prometeu para a tua família, mas a palavra nesta noite ao seu coração Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O que quer dizer com isso, Wallace? O que Ele prometeu vai cumprir, o que Ele prometeu vai acontecer, o que Ele prometeu pode o homem tentar, pode o diabo, o inimigo de nossa alma querer frustrar os seus sonhos, mas a palavra de Deus nesta noite, para mim e para você, vai cumprir. Glória a Deus. Aquele que prometeu, Ele é fiel para aperfeiçoar. Mas a chamada deste homem agora está sobre os ombros do seu filho. E vai se cumprir essa promessa no capítulo de Gênesis, no livro de Gênesis, no seu capítulo de número 21, vai acontecer o nascimento de Isaac. Isaac nasce, ele carrega uma chamada
dizer que a fome estava sobre a terra. E Deus disse: não desças para o Egito, não desças para o Egito, habite na terra que eu te disser. A diferença, o detalhe entre Abraão e Isaac só está em uma palavra. Para Abraão Deus disse: na terra que eu te mostrarei. Para Isaac, na terra que eu vou te dizer. Mas os dois estão debaixo de uma promessa. Os dois estão debaixo de uma dependência. Os dois estão debaixo de uma obediência. A quem? A uma fonte. Qual é a fonte? Deus. É ser dependente da graça redentora do Senhor. Esses homens, eles têm esse caminho comum, que é Deus. A fonte, que é Deus. A palavra, que é de Deus. Só que nós vamos ver uma coisa que aconteceu. Esses dois homens estão passando por um momento de crise. A fome se achegou sobre a terra. Eu já tenho algo para dizer ao seu coração. Deus é especialista em se manifestar em momentos de crise. Talvez você está passando por um momento de dificuldade. Talvez você olha para a direita e não acha ninguém. Talvez você olha para a esquerda e não acha ninguém. Talvez você procurou a medicina, não achou solução. Talvez você procurou um advogado, não achou solução. Eu não sei a causa, eu não sei o problema que você tem vivenciando, mas eu tenho algo a te dizer. Eu conheço Deus, que nada para Ele é impossível. O paralítico Ele fez andar, o cego Ele fez enxergar, o surdo Ele fez ouvir, o morto Ele fez ressuscitar. Para esse Deus nada é impossível. Qual é a causa? Qual é o seu problema? Nessa noite Deus está mandando eu dizer para alguém aqui: botem minhas mãos. Botem minhas mãos. Você já colocou na mão do médico, ele não resolveu. Você já colocou na mão da justiça, ele não resolveu. Mas eu conheço a um Deus que Ele é médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz dos juízes. Coloca a causa em minhas mãos. Glória a Deus, aleluia. Glória. Então, em ambiente de crise, Deus é especialista em se revelar a alguém. Só que agora o tempo passa. O tempo passa e Isaac conhece Rebeca. E nós sabemos muito bem que nós somos conhecedores de Bíblia. Sabemos muito bem que Isaac e Rebeca vão obter 2 filhos. O seu primeiro filho se chama Esaú. O segundo filho se chama Jacó. Lá em Gênesis capítulo de número 25, 23, Deus disse que o maior serviria o menor. Quem veio primeiro? Esaú. Quem veio depois segurando ao seu calcanhar? Jacó. Jacó, todos nós conhecemos essa história. O que me chama a atenção é que Esaú rejeita o seu chamado, rejeita a primogenitura, mas Jacó abraça. E no Evangelho é da mesma forma. Tem pessoas que não querem, mas sempre Deus levanta quem quer. No Evangelho é da mesma forma. Tem pessoas que vão te rejeitar, mas tem pessoas que vão te abraçar. No Evangelho é da mesma forma. Tem pessoas que não vão com a sua cara, mas tem pessoas que vão gostar de você. Tem pessoas que vão te dar um ombro amigo. Tem pessoas que vão estender a mão para te ajudar. Lembra de Jesus? Um parênteses bem rápido. Lembra de Jesus na cruz do Calvário? De um lado, um rejeitava, do outro, um abraçava. O Evangelho de muitas vezes em nossas vidas é assim. Alguns rejeitam,
que Jacó enganou, tomou a sua bênção. Só que nós sabemos muito bem que a história não foi bem assim. Ele rejeita a primogenitura. Jacó não é enganador, porque quem não deu valor foi Esaú. Primeiro. Segundo, ele induzido pela sua mãe, a mãe faz ele mentir. Porque Jacó ele disse no capítulo 27, 12 e 13, que se porventura seu pai descobrisse que ele o enganou, ele o iria amaldiçoar. Pai, mãe, avó, tio, tia, amigo, irmão, cuidado com aquilo que você está aconselhando as pessoas que estão ao seu redor. Cuidado com os conselhos que você tem dado às pessoas que estão ao seu redor. Aqui, neste contexto, infelizmente, um filho recebeu o nome porque a mãe o induziu a ele mentir. Mas nós já sabíamos que quem rejeitou a bênção, quem rejeitou a primogenitura foi Esaú. O tempo passa. Jacó agora no capítulo 37 passou pela casa de Labão, passou por tudo aquilo que nós já sabemos, e agora ele se encontra no Val de Jabó. É aqui que começa a história. Val de Jabó. Jacó, ele está lutando com um homem, um mensageiro, que é conhecido por todos nós da teologia teofania, que é manifestação de Deus. Então Jacó está lutando com um homem, e para ele não ir embora, ele luta com esse homem, o homem quer ir embora. Ele luta com esse homem, mas esse homem quer ir embora. Ele não quer deixar o homem embora, ele não quer deixar ele ir. Só que agora o homem toca em sua coxa. Só que agora ele pergunta: qual é seu nome? Meu nome é Jacó. Não será mais Jacó, é Israel. Que significa no hebraico aquele que lutou com Deus. Lá vai algo ao seu coração. Não tem como Deus usar alguém sem antes de ferir ele profundamente. Tem um escritor que disse que Deus não tem como usar alguém sem antes de ferir ele profundamente. Já libera algo ao seu coração. Não tem como Deus usar ninguém sem antes de Cristo dar ele primeiro. É por isso que vem a palavra do Senhor dizendo: aquele que está em Cristo, nova, vou repetir, nova criatura é. Não tem como servir ao Senhor, não tem como se entregar ao Evangelho sem antes ter uma mudança de vida, ter uma mudança de caráter, ter uma mudança de pensamento, ter uma mudança de atitude, ter mudança da fala. Não tem como eu servir ao Senhor sem antes ter uma mudança na minha vida, sem antes ter uma chamada metanoia, mudança de mente, mudança de caráter, mudança de princípios. Deus, ele quer transformar. Deus, ele quer nos fazer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Partindo deste pensamento, nós vamos entender agora, através da promessa que estava sobre Abraão, começar a se cumprir. Passou para Isaac e depois passou para Jacó. E Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Se lá vai agora o povo, levando este nome, chamando Israel. Um povo que agora carrega para ser modelo para outras nações, de fé, de dependência e de obediência para outras nações. Esse nome vai se passar por toda a Bíblia. Vai aparecer aproximadamente 2.575 vezes esse nome chamado Israel. É o nome que foi dado e mudado de Jacó. As descendências depois de Jacó levaram esse nome. Um povo levou esse nome de Jacó. No Antigo Testamento nós vamos ver várias vezes esse nome aparecendo na
430 anos ficou preso no Egito, e depois 41 anos andando errante no deserto. A Bíblia vai nos dizer que agora o povo conquista Canaã, e depois tem pelos seus governantes aproximadamente 14 juízes. Eles vão ter experiências, passar pelos juízes, vai ter aproximadamente 45 reis. Aonde que eu quero chegar nesta noite? É que o cativeiro, a restauração com a nação, sob o comando de Esdras, sob o comando também de Neemias, a restauração deste povo. Vamos ver também centenas de profetas registrados na Escritura Bíblica, falando a respeito de Israel. Para nós entendermos o que Deus quer nos trazer ao nosso coração nesta noite, nós temos que retroceder um pouco lá em Levítico, capítulo de número 25, versículo 2 até o 4, que diz que quando entrares na terra, guardarás o sábado para o Senhor. É aí que entramos na história do cativeiro. É por isso que todos nós conhecemos que é o dia sabático, chamado Shabat, que significa cessação ou parar, que vem da palavra do verbo Shabbat, que significa cessar, parar. Então o dia sábado, o sabático, está relacionado a descanso, a reflexão, de paz, de celebração a Deus, e lembrar da aliança feita por Deus com Moisés. Por isso que o profeta Jeremias, ele sendo usado por Deus para falar para o povo, dizendo, por vários motivos, um deles foi o sabático. Eles não guardaram o sabático por causa da desobediência, da idolatria, da ambição, da avareza, do paganismo e etc. Várias outras coisas que eles fizeram. Por esses motivos, eles iriam passar pelo cativeiro 70 anos. É esse contexto que eu quero fazer você trazer a sua reflexão nesta noite, a qual foi nos dado o tema de Isaías capítulo 41. O povo está passando pelo cativeiro por causa da idolatria, por causa da desobediência, porque Deus disse: deixai a terra descansar no dia sabático. Se trabalhava a semana toda, chegava no sábado, descansava e deixava a terra descansar. E agora, por desobediência, o povo entra no cativeiro por 70 anos. Então agora entramos no texto, no livro do profeta Isaías, a qual Israel foi levado no cativeiro, a qual o livro de Isaías foi escrito por 3 períodos, ou 3 partes: antes do cativeiro, durante o cativeiro e depois do cativeiro. Isaías, antes do cativeiro, ele escreve o seu livro aproximadamente por volta de 740 a.C. Isaías, ele vai escrever os capítulos de número 1 ao 39, que falava da vida antes do cativeiro de Judá na Babilônia. Isaías profetizava, Isaías profetiza, Isaías admoesta Israel pela convulsão social, pela política externa, pelas coisas que eles vinham fazendo que desagradavam a Deus. Durante o cativeiro, ele vai escrever os seus livros, do 40 ao 55,
que trata da vida de Israel na Babilônia, perto do fim do cativeiro, onde Deus usa Isaías para dizer que Ciro, que é o texto onde nós se encontra, Ciro iria resgatar do cativeiro. O livro de Isaías também é conhecido como um dos livros da consolação. Uma das consolações é o livro de número 41 de Isaías. Depois do cativeiro, Isaías ele vai escrever o livro de 56 ao 65. Estão relacionados à vida pós-cativeiro. É o contexto do processo de restauração de Jerusalém. Todos nós conhecemos Isaías por ter profetizado sobre a vinda de Cristo. Isaías é conhecido por nós como profeta das profecias messiânicas. Todos nós conhecemos uma profecia que é textual da nossa escola bíblica dominical, dos nossos cultos de ensino. E ele disse que a virgem conceberia, daria à luz a um menino, e esse menino se chamaria Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Vou liberar algo ao seu coração dizendo: Deus está conosco aqui neste lugar. Você deita em sua cama, Deus está conosco. Você levanta da tua cama, Deus está conosco. Você vai para o trabalho, Deus está conosco. Você vai para a escola, Deus está conosco. Você vai para onde você for, Deus está conosco. Você vai para onde você quiser ir, Deus vai estar com você. Não importa o problema que você tem vivenciado nos últimos dias, eu tenho algo para falar ao seu coração. Deus está com você. Você está com dinheiro, Deus está com você. Você está sem, Ele está também. Deus, Ele está com você nos seus momentos de choro, de tristeza, de angústia, mas Ele também está com você no momento de alegria, no momento de bonança. Deus está com você. Não importa o que você está vivenciando, Deus, Ele está com você. E eu já libero algo ao seu coração falando: tem um Deus assentado sobre o alto, sublime trono. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Não importa o que você tem vivido, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Libera algo ao seu coração: no céu não tem crise. Vou repetir: no céu não tem crise. Aleluia. Na terra até tem crise, na terra até tem problema, na terra até tem dificuldade, mas eu prego para você um Deus que no céu ainda há solução para o seu problema. Eu não sei se o seu problema é conjugal, eu não sei se o seu problema é financeiro, eu não sei o que você está vivendo nos últimos dias dentro da tua casa, no teu convívio familiar, no ministério da qual você vive, mas Deus ainda é a resposta dos nossos problemas. Você procura solução em tudo, qualquer coisa, mas não procura com Deus. Você procura no Google, mas não procura com Deus. Você procura no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas não procura com Deus. Você até procura no teu pai, com a tua mãe, no teu filho, com a tua filha, com o teu esposo, com a tua esposa, mas não procura com Deus. E Deus vai dizer: eu sinto saudade ainda da sua voz. Cadê aqueles momentos que você tirava a noite à madrugada para falar comigo? Eu sinto saudade de você. Entrando no texto, nós vamos ver um Deus dizendo para o povo, no capítulo 41, estou finalizando. Para mim finalizar o texto, a qual eu fiz essa introdução para você entender o porquê esse povo está passando pelo cativeiro.
cativeiro. Deus vem alertando ao povo, Deus vem trazendo solução, e uma dessas soluções é Ciro. Ciro, ele vem, tira o povo do cativeiro, e é por isso que o número de 41 está dizendo: ó, calai-vos perante mim, ó ilhas. Essas ilhas, que aqui está simbolizando a Palestina, ao Egito, a Ásia Menor, aos povos que não gostavam dos filhos de Deus, que não gostavam de Israel. Deus estava dizendo: ó, calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai-vos as forças, chegai-vos, então falai, chegai-vos junto a juízo. Eu tenho algo para te dizer: Deus ainda é juiz, Deus ainda é juiz, Deus ainda é juiz. Ele entra no cativeiro para dizer para alguém, para dizer: eu ainda continuo sendo juiz, ainda tenho todo o controle sobre todas as coisas. Eu sei que vocês estão querendo afrontar Israel, eu sei que vocês estão se ajudando para ir contra o meu povo, mas eu continuo sendo juiz. E como estamos perante o juiz, não tem como a querer arrumar solução. No juiz da terra, você pode estar até errado e arrumar um advogado para querer solucionar o seu problema, mas perante ele é juiz do juiz. Ah, Jesus, ele é o juiz. Não tem como você se argumentar, não tem como você que fez errado, está errado. Com Deus não tem esse negócio de passar mão na cabeça. Está errado, tem que se acertar, tem que entrar nos parâmetros de Deus. E a Bíblia vai continuar dizendo: quem suscitou no Oriente? Esse está falando de Ciro. Quem suscitou no Oriente? O justo. Esse justo não é porque Ciro era justo, não, é porque ele agiu com justiça pela palavra que foi direcionada por Deus. Não era porque Ciro era justo, não, é porque ele agiu com justiça naquilo que Deus não iria direcionar. E agora Deus levanta Ciro para cumprir a sua palavra, de resgatar o povo de um cativeiro, de resgatar o povo que estava esquecido das suas coisas, dos feitos de Deus. Os salmos dizem que eles penduraram as suas harpas, eles já não estavam conseguindo ter como glorificar ao Senhor, eles não tinham mais prazer em glorificar ao Senhor, em servir ao Senhor. E agora Deus levanta a esse homem para fazer o povo retornar para a sua terra natal. Mas só para mim finalizar, no seu versículo 10, Deus está dizendo para o povo, para confortar o povo, dizendo: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ainda há um Deus dizendo ao seu coração: talvez tem pessoas que estão temendo por causa das consequências dos problemas que estão acontecendo na tua vida, mas tem um Deus dizendo do céu: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É Deus dizendo: você talvez está passando por um momento de dificuldade, que até o sono você está perdendo, mas é o Deus do céu dizendo: não te assombres, não te espantes, não temas, porque eu sou o seu Deus. E para cumprir com isso,
nome Sírio. E finalizo trazendo o homem para as nossas vidas. Isaías ele profetiza sobre as profecias messiânicas. Aleluia. Nós estamos vivendo hoje sobre a graça, o tempo da graça. E graça nada mais, nada menos que é favor imerecido. Nós não merecíamos, e amados e queridos irmãos, eu não mereço, o pastor não merecia, Silvana não merecia, Ana Silvana não merecia, Luara não merecia, essa igreja não merecia, 1º de Maio não merecia, Ilha da Conceição não merecia, Zumbi dos Palmares não merecia, Vila Velha não merecia, Espírito Santo não merecia, Brasil não merecia, o mundo não merecia, mas a graça que estava sobre Jesus Cristo de Nazaré nos resgatou. Ciro foi levantado para tirar o povo do cativeiro, e Jesus foi levantado para salvar o povo do pecado que estava sobre o mundo. Jesus foi levantado por Deus para salvar a humanidade. Nós sabemos muito bem que o Evangelho tinha um Jesus no ventre de uma mulher chamada Maria. O anjo Gabriel aparece falando: mulher, da semente da mulher. Lembra quando Deus disse para o diabo no jardim: levantaria um que pisaria na cabeça da serpente e ele feriria o teu calcanhar. Agora o Evangelho Deus levanta com Jesus, que agora ele vai agora no seu momento ali na manjedoura, nasceu um filho se nos deu, Jesus Cristo de Nazaré. Nesta noite eu prego ao Jesus que te salvou da ira vindoura, que te salvou